Olá, estamos começando mais um MCZ Notícias. Esse programa tem uma parceria com a Folha de Alagoas e com o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Eu tenho aqui comigo a jornalista Natália Barros e a gente vai bater um papo no dia de hoje com o proprietário da consultoria Crédito e Mercado, o senhor Renan Calamia. Olá, Renan, seja muito bem-vindo aqui ao MCZ Notícias. Tudo bom? Bom dia a todos. Obrigado Renan, pelo convite. Explica para a gente aqui, para a nossa audiência, nos quatro cantos no estado de Alagoas, o que consiste a crédito e mercado. O que é a crédito e mercado de fato? Tá joia. A Crédito e Mercado, ela tem mais de 20 anos de história, né? Então, ela foi constituída em 2003. Na época, ela era mais voltada para a área educacional, inclusive é uma área que a gente até mantém até hoje. E em 2007, até por conta da exigência de certificações nos institutos de previdência, foi decidido à época começar a fazer a prestação de serviço de consultorias para RPPS. E é o que a gente mantém no nosso DNA até hoje como sendo um dos nossos principais negócios. Então, hoje, 100% da nossa base de clientes de consultoria são RPPS, né, são os regimes de previdências municipais. Então, a Crédito e Mercado, ela tem uma atuação hoje a nível nacional. Então, eu tenho mais de 430 clientes espalhados em 18 estados do Brasil. Então, é hoje a maior, de longe, a maior em relação a número de clientes, a patrimônio sob consultoria. Então, a soma dos patrimônios dos nossos clientes beiram a 80 bilhões de reais, e é de longe hoje a marca mais consolidada, até pelo fato, além da consultoria de investimentos, a gente agrega outros serviços voltados para institutos de previdência, como consultoria de governança, que hoje eles têm a opção de aderir a alguns selos de governança, que é conhecido como Progestão. Faço estudos técnicos, além da consultoria, como estudos de casamento de ativo e passivo, estudos de risco e desempenho de carteira, e mantenho a área educacional ativa, até porque desde 2007, quando começou a ser exigido algumas certificações para poder atuar em institutos de previdência, essas certificações, elas não só se mantiveram, mas como se aprimoraram, e eu tenho todo um braço educacional onde eu preparo todos os interessados a estarem atuando em regime de previdência a adquirir essas certificações. Então, em termos gerais, hoje a consultoria de investimento atua com a RPPS, descomplicando o que eles são obrigados a fazer pela legislação, que é investir o patrimônio deles. Então, o RPPS hoje, para investir, ele tem algumas regras, né? Ele tem a CMN 5272, que antes era uma legislação, a 4963, legislação federal, onde ele tem que seguir algumas regras de investimentos, e a consultoria, ela acaba atuando nesse braço técnico em relação a investimento junto com os RPPS. Ô Renan, a consultoria Crédito e Mercado, ela foi envolvida em uma polêmica aqui em Maceió, sobretudo, porque o IPREV, né, a nomenclatura época IPREV Maceió, que é o Instituto de Previdência dos Aposentados e Pensionistas da capital, teve justamente essa consultoria da Crédito e Mercado. E no momento dessa consultoria da Crédito e Mercado, o IPREV Maceió, da gestão do prefeito João Henrique Caldas, o IPREV injetou cerca, né, de 100 milhões de reais no Banco Master. Banco esse, né, que a gente está vendo nas manchetes nacionais, envolvido em grandes escândalos de corrupção. A gente queria saber do senhor se a Crédito e Mercado, de fato, nessa consultoria, ela disse que era bom para o IPREV, seria sustentável para o IPREV colocar recursos próprios da Previdência aqui de Maceió no Banco Master. Tá. Então, a consultoria, até explicando um pouquinho da nossa atuação, 100% da tomada de decisão em relação ao Instituto, ele é dos seus membros de conselhos, comitê e diretoria executiva. Então, a consultoria de investimentos, ela atua sempre de uma forma passiva. E como assim passiva? Então, eu só me
emito pareceres mediante solicitação. Então, se eles têm interesse em fazer determinado investimento, eles solicitam o parecer para a consultoria de investimentos, a consultoria emite um parecer, e aí esse parecer ele é consultivo. Compete à equipe gestora seguir ou não seguir aquilo que está dentro do parecer. Então, essa é a atuação que a gente carrega em 100% dos nossos clientes, inclusive carregava junto ao IPREV quando eles eram clientes nossos. Então, em relação ao Banco Master especificamente, a Crédito e Mercado, sobre o IPREV, ela nunca foi questionada. Então, não chegamos a emitir nenhum parecer à época dos investimentos, porque não teve questionamento, o que pode acontecer. Então, do mesmo jeito que eles não são obrigados a seguir os nossos pareceres, eles também não têm nenhuma obrigação legal de solicitar os pareceres à consultoria. Ô Renan, na prática, então, a Crédito e Mercado, ela só se posiciona, só dá um parecer mediante a uma provocação, podemos dizer assim, aspas, do cliente, no caso, o IPREV. Ou seja, para deixar bem claro, para ser bem objetivo, em nenhum momento o IPREV Maceió disse para a consultoria Crédito e Mercado que iria investir tamanha monta, cerca de 100 milhões do Banco Master. Na prática é isso. O IPREV Maceió não consultou a Crédito e Mercado no momento que fez essa transação com o Banco Master? Isso, exato. Então, na época não houve uma consulta prévia em relação ao Banco Master. Então, é isso. Não teve nenhuma consulta em relação ao Banco Master. Porque além das consultas em relação ao produto, eles podem me questionar em relação à carteira como um todo. Então, ele manda a alocação dele e fala o que eu posso fazer para melhorar. E nessa alocação eu posso falar como que eu posso explicar? De classes de investimentos. Então, eu diversificaria, por exemplo, em renda fixa, em renda variável, nunca falando de casas e de bancos especificamente. Então, na época que eles fizeram, eles não nos questionaram em relação ao Banco Master especificamente. Renan, esse contrato entre a Crédito e Mercado com o IPREV Maceió, essa prestação desse serviço, né, esse acompanhamento, ele teve uma duração de quanto tempo? No contrato, quanto tempo foi estabelecido para que que a empresa pudesse prestar esses serviços? Certo. Os contratos com todos os nossos clientes, eles têm, por padrão, a duração anual, com cláusulas de renovações, por até 5 renovações, conforme a lei de licitações. Então, foi um contrato que teve a duração de 1 ano, e aí, na renovação, a gente tem, além, como eu disse, além da consultoria, a gente tem outros serviços, como, por exemplo, a LN, que ele é um estudo de gerenciamento de ativo e passivo, e aí, na renovação, a gente, a intenção sempre foi incluir essa LM, e pelo processo ser moroso, enquanto esse contrato não era renovado, a gente teve toda a nossa prestação de serviço, conforme emissão de notas, e assim se deu até a finalização da prestação de serviço. Então, foram a consultoria trabalhou durante 1 ano em vários acessos, em vários tipos de transações do IPREV Maceió. Não, a gente trabalhou como consultoria especificamente. Sim, então, mas uma consultoria com diversas frentes ou para algum tipo de investimento específico? A consultoria, ela é uma consultoria da carteira como um todo. Então, ele tem a alocação dele, ele tem o patrimônio dele que está alocado. O que a gente faz mensalmente eu emito o parecer fazendo a contabilização daqueles investimentos, contabilizando o quanto que rendeu e comparando em relação à política de investimento deles e à legislação, até para ver se há algum tipo de desenquadramento, seja ele passivo ou ativo. Se houver algum desenquadramento, a gente sempre emite recomendações para enquadramento. Então, é uma análise da carteira como um todo. Ô Renan, por exemplo, em relação ao Banco Master, você já colocou que não fez nenhum parecer técnico falando em relação, até porque não foi provocado. E aí eu avanço. Em relação ao Nest Eagle, um fundo imobiliário que o IPREV fez também investimentos de mais de 50 milhões de reais, você fez algum tipo de parecer? O IPREV lhe provocou de alguma forma? Sim.
Então, como eu disse, a gente sempre faz análises de carteira e de investimento. Nessa análise de carteira, a gente se preocupa em trazer uma realocação onde respeite a legislação, respeite a política de investimento do Instituto de Previdência e traga, de alguma forma, alguma melhoria em relação à alocação de recursos, sempre buscando a diversificação, que é a cláusula máxima quando a gente fala de investimentos. Em relação ao Nest, sim, a gente teve a solicitação de análise, então, à época foi encaminhado uma análise, até porque o Nest, especificamente, trata-se de um fundo imobiliário, que havia previsão tanto na legislação como no portfólio, na legislação como na política de investimentos deles, e aí, quando a análise é solicitada, a gente vai atrás da documentação, vai atrás do que se trata aquele produto especificamente, e emite um parecer opinativo conforme obrigação que eu tenho com a CVM, que acho que isso é importante sempre deixar claro. A CVM, ela me obriga a todos os pareceres que eu emito, eles serem de alguma forma opinativos, seja por uma recomendação, aconselhamento ou orientação. Então, eu não posso simplesmente jogar as informações, eu tenho que, de alguma forma, sempre trazer uma opinião. Então, no caso específico do fundo imobiliário, sim, esse a gente foi questionado. Ô, Renan, você se recorda a época, qual foi o parecer em relação ao Nest Eagle? Era um negócio arriscado do IPREV, da gestão do prefeito JHC, investir mais de 50 milhões de reais do Fundo dos Aposentados e Pensionistas de Maceió? Então, na verdade, quando a gente fala de investimento, a gente sempre vai falar de risco. Não tem como eu fazer nenhum investimento sem risco. Então, quando a gente fez o nosso parecer, a gente sempre deixa claro todos os riscos envolvidos naquela operação. Quando eu falo de fundo imobiliário especificamente, assim como qualquer ativo do mercado imobiliário, o principal risco sempre vai ser o risco de liquidez, né? O risco de você não conseguir vender aquilo da forma mais rápida possível. Isso aí é característica do mercado imobiliário. E além de trazer todos os riscos, a gente analisa o projeto propriamente dito. E à época foi identificado que era um projeto imobiliário que trazia no pipeline dele alguns investimentos imobiliários direcionados para o público de alto padrão, querendo na tese do alto padrão, quando eu estou num ciclo de fechamento de juros, que era mais ou menos o período que eles investiram, né, um ciclo de aumento de juros, acaba sendo um negócio interessante, porque quando eu falo de mercado imobiliário como um todo versus taxa de juros, quanto maior os juros, menos aquecido fica o mercado imobiliário. O alto padrão não, né? O alto padrão ele tem esse descorrelacionamento em relação à taxa de juros. Tudo isso é pontuado no parecer, e aí no final eu entrego uma opinião, que nesse caso específico foi uma opinião positiva, até por tudo que foi identificado, seja no projeto, seja no enquadramento. Então era à época um produto que trazia todas as regras de enquadramento trazidas na legislação à época, na 4963, seja pelo administrador do fundo, seja pelo gestor do fundo. Então, todos os pontos, eles são analisados, são criteriosamente estruturados num parecer lá com mais de 15 páginas, e no final eu entrego a opinião. Mas, mais uma vez, eu só posso entregar essa opinião se ele me perguntar. Ô Renan, muito se falou aqui na imprensa do estado de Alagoas e de outros locais da federação também, e a gente quer saber se é verdade, que, por exemplo, a partir de um parecer da Crédito e Mercado para algum investimento, por exemplo, no Master, no Nest Eagle ou em qualquer outro negócio, existe um percentual que a consultoria ganha através dessa indicação de um negócio? Isso é verdade, não é verdade? Ou vocês recebem apenas o valor da consultoria, que, por exemplo, aqui em Maceió era pouco mais de 16 mil reais? Zero. A consultoria, ela não recebe nenhum dinheiro e que não seja proveniente do nosso cliente. Então, no mercado financeiro, eu tenho o consultor, que ele 100% da remuneração dele é vinda do comprador, né, do investidor, e tenho o assessor, que esse sim recebe percentuais de distribuição de produto, é o cara que é remunerado pelo banco para fazer esse papel de venda de produto. Eu, como consultor, como minha prestação de serviço, ela é independente, 100% atrelada aos interesses do nosso cliente, eu não tenho nenhuma remuneração que não seja o meu contrato.
Então, aí sobre o meu contrato de R$ 16.000, é uma estratégia que a empresa carrega. Então, eu tenho hoje mais de 430 contratos e outras prestações de serviço no nosso portfólio, exatamente por isso. A gente sempre teve uma dificuldade que era legal, né? Hoje ela até foi resolvida pela 14133, que era em relação ao tamanho do preço que você podia comprar dentro da dispensa. Então, a estratégia comercial nossa sempre foi trabalhar a consultoria com valores mais atrativos, até para a gente poder divulgar a nossa marca, e principalmente quando a gente estava em plano de expansão, chegando no estado de Alagoas, chegando em outros estados do Nordeste. Então a gente sempre leva a consultoria a preços mais atrativos para poder vender os outros produtos que a gente tem na carteira, que são os outros relatórios, como a LM, que foi o caso, inclusive, que a gente começou a fazer em Maceió, mas não conseguiu concluir. Eu tenho a consultoria de governança, que hoje acaba sendo um dos produtos mais fortes que eu tenho nesse nosso mercado, que é simplesmente organizar os caras para que eles tirem o selo de progestão, e o ramo educacional. Então, tenho toda essa gama de produtos que eu consigo estabelecer essa venda quando eu levo a consultoria a preços mais atrativos, que é a estratégia de cross-selling, né? Eu primeiro chego com a consultoria a preço mais atrativo para depois conseguir vender todo o nosso portfólio. A consultoria, ela faz, né, todo esse trabalho de acompanhamento, essa movimentação aí de grandes montantes, grandes valores, e o valor da sua consultoria era cobrado o valor de R$16.000. R$16.000 é o valor do contrato fechado ou é um valor mensal? Não, é o valor do contrato fechado, que, como eu falei, é a estratégia de primeiro ano. Então, a partir desses contratos, e hoje eu tenho mais de 430 clientes, o meu ticket médio é minimamente 4 vezes maior que isso. Então, mas como que eu consegui estar nesse tamanho, nessa capilaridade toda, construindo essa estratégia de primeiro a gente mostra o tamanho da consultoria com preços mais atrativos, e depois eu consigo, inclusive, ir aumentando o valor da consultoria com outras prestações de serviço. Querendo ou não, eu tenho um software hoje que consegue fazer todos os relatórios de gestão do Instituto de Previdência, que eu consigo aumentar esse serviço de consultoria. Então, é sim um valor fechado, mas esse valor ele é sempre trabalhado dos nossos clientes para crescer 3, 4 vezes através de outras prestações de serviço que eu tenho na nossa carteira. Você considera esse valor, que é um valor baixo, né, perante todo o trabalho que vocês desenvolvem, você considera esse valor relativamente simbólico, mais na intenção de adquirir esses e novos clientes? Seria mais um detalhe ali só para que você pudesse se estabelecer nessa relação com esses clientes? É exatamente isso. R$16.000 do tamanho da nossa prestação de serviço, eu só tenho condições de fazer porque eu tenho outros 400 clientes pagando em média 40 mil por contrato, 40 a 50 mil por contrato, me estabelecendo essa força. Então, eu num trabalho de expansão de marca, chegar em novos estados através dos seus principais institutos de previdência para levar a nossa marca, é o que você falou, é um valor quase que simbólico para eu poder, sim, trabalhar a marca. E é uma estratégia que tem dado muito certo, senão não seria hoje a referência de mercado, a maior e a que tem mais capilaridade em relação a números de estados em atuação. O Renan, vamos dizer assim, como você desembarcou em Maceió, junto ao IPREV Maceió? Você tem relação com o prefeito da capital, João Henrique Caldas, com o secretário de Finanças, o João Felipe, com algum membro, diretor do IPREV? Como foi a sua chegada aqui em Maceió justamente para ofertar essa consultoria, para prestar esse serviço junto ao Instituto de Previdência aqui da capital? Não, nunca tivemos nenhuma relação em Maceió que não fosse única e exclusivamente no Instituto de Previdência. Nunca tivemos com o prefeito, com nenhum secretário, só no Instituto de Previdência. Quando iniciamos esse trabalho de prospecção em 2021, foi literalmente batendo na porta. Foi uma estratégia que a gente fez, inclusive, em outras capitais do Nordeste, que a gente também conseguiu a contratação à época. Então, a gente levou a consolidação que a marca já tinha à época em estados do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul,
Estávamos em plano de expansão, chegamos em 2021 em Maceió, batemos na porta, levamos quase um ano para a contratação efetivamente sair e iniciamos a prestação de serviço em 2022. Renan, ainda sobre essa questão do Banco Master, que tem chamado muita atenção, se você fosse consultado, provocado pelo IPREV Maceió, naquele momento, o que você teria dito? Qual o seu parecer naquele momento? Invista? Não invista? É um banco que está próximo da sua liquidez? É um banco que anda mal das pernas? O mercado financeiro já apontava problemas em relação ao Banco Master, inclusive a venda de ativos para o BRB. Naquele momento no qual o IPREV Maceió fez essa negociata, podemos dizer assim, junto com o Banco Master, caso consultado, o que você diria, o que você teria colocado no seu parecer técnico? Certo. O enquadramento do Master, porque na época, para você trabalhar com um instituto de previdência, você tinha que seguir um rol de exigências do Banco Central para se enquadrar no que é chamado de S3. Então, os bancos são divididos pelo Banco Central por S1, S2, S3, S4, quanto maior o número, menor é o tamanho deles. Para você trabalhar com o Instituto de Previdência à época, você tinha que ser até S3, o Master foi enquadrado pelo Banco Central como S3 em final de 23, e o tempo que foi isso, que a gente que solicitou os relatórios, né, porque acabou que o Instituto de Maceió fez esses investimentos em final de 23 e começo de 24, você não tinha nenhuma notícia que desabonasse o Banco Master. Então, ele além do enquadramento dele pelo Banco Central, a própria Secretaria da Previdência, ela incluiu o Banco Master numa lista exaustiva, que por mais que ela reforce que a lista ela não é indicativa, e realmente ela não acaba que, para quem não tem conhecimento do que é o Banco Master, e isso falando dos institutos de previdência, e para quem tem que procurar trabalhar naquilo que a Secretaria fala que pode ou não pode, o nome Banco Master começou a ser ventilado no mercado de RPPS após a inclusão do nome deles na lista exaustiva. Então, e aí quando é consultado, eu não vou conseguir falar se fosse consultado se daria positivo ou negativo, porque dependeria da taxa, dependeria de algumas outras condições. Mas nesse período específico, entre final de 23 e início de 24, eu não tinha nada que desabonasse o Master. A análise de risco dela era perfeita, então eu tinha o tripé econômico, né, para o banco. Eles tinham rating, de baixo risco de crédito, eles tinham Basileia, enquadrada aí com folga, índice de liquidez também, ele era considerado de baixo risco. Então, esse tripé para o banco dava a ele uma cara, junto com a normativa enquadrando eles e com a Secretaria da Previdência validando eles como um banco S3, dava características de que você poderia soltar um MC positivo, além do fato de que, à época, eu tinha as taxas que eram trabalhadas em letras financeiras, elas eram mais atrativas do que as taxas em outros investimentos. Então, a gente pode dizer que o Banco Master, à época, era um bom negócio. Agora, por exemplo, Renan, você que é um especialista, investir em bancos, por exemplo, públicos, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, não seria um negócio menos rentável, mais seguros do ponto de vista de uma previdência, que é o colchão, né, financeiro dos aposentados e pensionistas de uma cidade? É que no caso específico, os bancos públicos, eles não têm esse... eu não me recordo da época deles estarem fazendo letra financeira. Eu lembro de outros bancos, mas todos eles privados. A pergunta que tem que responder é: o gestor, ele é responsável por fazer a carteira dele rentabilizar uma taxa que ele define em política, que é a meta atuarial. Essa meta atuarial, se ela não for cumprida, ela acaba de uma forma direta onerando o município, porque a cada ano que não se bate a meta, é um ano que você tem que recalcular os repasses e aumentar o repasse para a Previdência. A lógica é essa. Hoje, 2026,
com a taxa de juros a 15%, é muito confortável você trabalhar com investimentos com menos risco, porque o menos risco está pagando a meta. Em 2023, 2024, eu não tinha a taxa com esse conforto, tanto que os títulos públicos, eles não remuneravam a meta dele. Qual que é a solução quando você não consegue remunerar a sua meta com títulos públicos? Você tem que buscar a diversificação. Então, o risco, investimento, ele existe. O que você tem que fazer é diversificar. Então, você procura colocar percentuais da sua carteira em outras classes de ativo, esperando que a soma da rentabilidade deles, a médio e longo prazo, ultrapasse a meta atuarial. Então, por exemplo, vai para o mercado acionário, saiba que em algum momento você vai ter alguma desvalorização, mas no longo prazo aquilo tende a render mais que a renda fixa. Mesma coisa no mercado imobiliário, mesma coisa as letras financeiras. Então, infelizmente, para o gestor, é um compromisso dele procurar outras soluções que não sejam só bancos públicos, que não sejam só títulos públicos, porque se ele não bate a meta, ele também é cobrado. Como a gente está falando do Banco Master, né, e é um tema que não tem como a gente tocar no assunto, independentemente da Crédito e Mercado ter participado desse processo aqui em Maceió ou não, mas 7 dos 12 institutos de previdência de prefeituras e estados que investiram em letras financeiras do Banco Master tinham por trás dessas aplicações a consultoria da Crédito e Mercado, que deu aval para que houvesse esses investimentos. Como é que está hoje a relação da Crédito e Mercado com o Banco Master? De acordo com essas investigações, essas operações realizadas pela Polícia Federal, como que se posiciona hoje a consultoria Crédito e Mercado? Tá, algumas perguntas, né? Primeiro que a Crédito e Mercado não tem relação nenhuma com o Banco Master. Nem societária, nem comercial, até nunca nem tivemos lá, né? Então não tenho relação nenhuma com o Banco Master. Então, quanto a isso, é muito confortável para a gente, todas essas investigações. Na verdade, o nosso desejo aqui é que elas acelerem, porque como a gente tem apanhado muito da mídia por conta disso que você colocou, que aí, na minha visão, de uma forma muito injusta, porque eu tenho hoje mais de 430 clientes. Eu não tenho no Brasil 1.000 institutos de previdência que tenha patrimônio. No Brasil eu tenho 2.000 institutos, mas eu vou ter algo entre 1.000, 1.200 que tenham patrimônio que necessitem efetivamente de uma consultoria de investimentos. Então eu tenho 50% fácil do market share nesse mercado. Como você mesmo disse, dos 18 institutos que fizeram o Master, 7 eram clientes da Crédito, ou seja, menos da metade eram clientes da Crédito, o que para mim é natural, essa proporcionalidade. Metade do investimento da Caixa Econômica Federal são de clientes da Crédito, metade de investimentos no Banco Itaú são de clientes da Crédito, porque eu tenho metade do mercado. Para mim, isso é natural. Dos que fizeram, não foram todos, eu tive outros clientes, além de Maceió, que também não pediram a nossa opinião, mas eu tive clientes que sim, pediram a nossa opinião, sim. A época que a gente foi solicitada a análise, que todas as análises, elas entraram entre abril de 24, foi quando a Secretaria da Previdência colocou na lista exaustiva, né, e trouxe o Master para esse mercado, até agosto de 24, que aí depois desse período foi quando começou a pintar algumas notícias em relação ao Banco Master, e aí se desdobrou-se em 2025 todo o processo que levou o Master à liquidez. Mas lá entre abril e agosto de 24 foi quando a gente foi questionado. Eu fui questionado mais de 30 vezes em relação ao Banco Master. Então, e na época, a nossa análise era confortável em relação ao risco do investimento. Como eu disse, era um investimento classificado, e não era pela Crédito e Mercado, era classificado pela Standard Poor's, que é uma casa internacional, como baixo risco de crédito. Era o Banco Central, falava que a basileia dele estava confortável e enquadrado, então não era Crédito e Mercado, era o Banco Central. E mesmo o análise de balanço, análise das DF, todas elas classificavam o Master como um ativo de baixo risco de crédito. Trazia a estrutura e a complexidade das operações, mas todos eles que têm nome e técnica para fazer esse trabalho classificavam o Master como baixo risco de crédito, e o parecer da Crédito e Mercado foi embasado nessa análise. Então, aqueles que solicitaram, que 100% dos nossos pareceres foram por solicitação, dentro desse período que eu falei, sim, eles tiveram análise de risco
descrita dessa forma e um parecer opinativo de forma positiva. Outra informação relevante, foram 2 bi, somando os institutos de previdência, feito em letras do Master. Os clientes da Crédito que pediram a nossa opinião, somados, eles não dão 100 milhões, dão algo próximo a 100 milhões. Então, mesmo aqueles que fizeram aportes menores, aportes com menos exposição em relação ao patrimônio. Vai dar algo entre 100 e 150 milhões, muito menos do que os 2 bi. Então, os grandes institutos que fizeram, eles trabalhavam com outras consultorias essas que em nenhum momento foram citadas, eu também nem sei quais são, mas em nenhum momento foram citadas. Acabou que levou-se a Crédito Mercado pelo número de clientes e pela relevância que a gente tem no mercado, né? Que o lado ruim de ser a pioneira, de ser a maior, de ser a que tem mais força em relação à sua marca, é que se acaba apanhando de todos os lados. Ô Renan, o jornal Estadão, ele trouxe uma matéria onde aponta que a Crédito e Mercado teria, aspas, avalizado esses valores que você está colocando, mas teria sido um número de 233 milhões de reais. Você confirma esses números? Porque esses 233, eles põem o 100 de Maceió, né? E Maceió não pediu a nossa análise. Então, os nossos clientes, sim, somam 230, mas aqueles que fizeram com a nossa análise vai ser um pouco menos vai ser algo entre 100 e 120. Ô Renan, você falou de ser o maior do mercado, de estar bem posicionado no mercado. Você acha que existe alguma movimentação, por exemplo, de concorrentes, pessoas do mercado que tentam manchar a imagem da empresa, da Crédito e Mercado, também, por exemplo, tentar emplacar a imagem de uma consultoria que tem feito negócios, podemos dizer assim, obscuros? Você teme algum tipo de perseguição do mercado? Você acredita nisso? Eu não posso afirmar aquilo que eu não tenho certeza. Então, agora, tudo que eu falei, eu tenho certeza, mas sim, é muito estranho para mim todo esse movimento. Então, minimamente, seguindo o racional, os caras têm metade do mercado, metade dos clientes fizeram. Ok. Os maiores institutos que fizeram as maiores movimentações não eram clientes da Crédito Mercado, eram clientes de quem? Ninguém sabe, ninguém vai atrás, ninguém se interessa em saber. É um discurso que a gente vê aqui no mercado de RPPS que está doce na boca da concorrência, né? Então, eles conseguem trabalhar esse discurso, conseguem vincular de forma com o Crédito e Mercado e Master, como a gente lê na mídia. Então, se você perguntar a minha opinião pessoal, eu acredito, sim, que estamos sendo, sim, vítima de perseguição. Como eu falei, ninguém bate em quem é pequeno, você acaba batendo em quem é grande, e além disso, até um dos fatos que me fez ser grande sempre foi esse, a gente sempre se posicionou, nunca quis ser uma consultoria, entre aspas, aqui, covarde, e acaba que o Master atrai a mídia, e a mídia acabou batendo na gente de forma que, para mim, desproporcional em relação ao que efetivamente, como eu disse, eu não tenho relação com o Master, eu não tenho remuneração do Master em nenhum outro investimento. Esse mercado, o nome do Master foi trabalhado sim por pessoas que podiam fazer isso, seja pelo Master, seja terceirizados, você não lê isso em lugar nenhum. Os maiores investimentos não eram de clientes da Crédito, você não lê em lugar nenhum quem era a consultorias, quem era o assessor. O único nome que você lê é a Crédito Mercado, porque tinha 7 clientes que, como eu disse, não somam 130 milhões, mas porque 230, porque eles colocaram o Maceió como se ele tivesse pedido solicitação a gente. Ô Renan, vocês prestam consultoria para previdências próprias, que tem um recurso aí de pelo menos 80 bilhões de reais em todo o Brasil. Desses 233 milhões, no qual a Crédito e Mercado deu a consultoria, deu o parecer para realizar o investimento em relação ao Banco Master, só Maceió não quis a consultoria, ou outros municípios e estados que a Crédito e Mercado faz consultoria também avalizaram o seu negócio sem consultar a Crédito e Mercado? Não, eu tive outros clientes também
que ou não solicitaram o parecer, ou acabaram solicitando de forma posterior, entendeu? Primeiro fizeram investimento, aí depois solicitaram um parecer para a gente, então teve outros casos. Como eu disse, eu atuo nesse mercado há bastante tempo. Não é incomum se ter uma consultoria e fazer um investimento sem pedir a opinião do consultor, porque o consultor, ele é consultivo, ele é técnico. Quando provocado, a gente dá o parecer, mas não há obrigação na lei que eles só podem fazer investimentos com o parecer técnico. Os investimentos do IPREV Maceió no Banco Master foram realizados enquanto você ainda estava com um contrato vigente com o órgão, ou já tinha passado, vocês já tinham encerrado, e apesar disso eles fizeram de forma unilateral? Não, foi enquanto tinha contrato, e que inclusive hoje é a minha maior dor em relação a Maceió. Uma das tranches de investimento que eles fizeram, eles aprovaram numa reunião que eu participei. Foi uma reunião que, por prestação de serviço, minimamente a cada 3 meses a gente faz uma reunião de carteira, de rentabilidade, e onde, se solicitada, a gente leva o enquadramento da carteira com uma solicitação de reajuste. Então, foi uma reunião onde eu participei, e aí, depois de tudo isso, eu descobri essa ata, até então eu não tinha conhecimento dela. E aí, quem lê a ata e não conhece a dinâmica da reunião, acaba parecendo que quem levou o Master lá para Maceió fui eu. Mas não, toda a participação nossa, e não só na reunião com o IPREV Maceió, mas com qualquer outro instituto, é estritamente técnica. Nessa específica, foi me dada a palavra, foi feita toda a análise de cenário econômico, toda a análise de carteira, e foi apresentado um relatório de diagnóstico de carteira, que é esse relatório que eu não falo de produto, eu falo de estratégias. E nesse relatório eu trazia, assim, que eles deviam procurar a diversificação em outras oportunidades essa sendo o mercado acionário, que até então eles não tinham em carteira, oportunidade essa sendo letras financeiras, que até então eles tinham o gap, então eu falava assim das letras financeiras, mas não falava de emissores, propriamente dita, até porque a responsabilidade de procurar emissor são sempre deles, e no final a minha participação encerrou. A ata não deixa isso de forma clara, então parece que a palavra continua a mim. Eles foram abordados pelo Master de alguma outra forma, não sei exatamente se eles, quem levou o Master, se eles fizeram via corretor, ou se eles fizeram direto do banco, até que as duas formas são permitidas pela lei, e quem lê a ata parece que é o Renan que estava apresentando o Master, e não foi, nem se eu quisesse eu não poderia, porque para você oferecer uma letra financeira, você precisa da cotação dela, e para você ter uma cotação de letra financeira, se você não for o banco, o emissor, você precisa ser uma corretora. Então, nem se eu quisesse eu poderia oferecer o Master, mas quem pega aquela ata fica parecendo que foi exatamente o que aconteceu. A ata não foi me mostrada, tanto que eu não assinei a ata, só tomei conhecimento dela por conta das reportagens. Ô Renan, você vê má fé no IPREV Maceió a partir do momento que o seu nome foi colocado nessa ata e muito se vendeu por parte de pessoas do IPREV junto à imprensa, no off, dizendo que o senhor teria avalizado, aspas, o negócio com o Banco Master, ou seja, tentando lhe responsabilizar, tirando a responsabilidade do Instituto de Previdência com o Banco Master e justamente colocando para a consultoria Crédito e Mercado? Você vê má fé nesse sentido? Em relação à ata, não. Até porque acaba que a ata só teve essa popularidade porque falava do Master e porque deu todo esse barulho. Mas é natural, que é uma coisa, inclusive, que eu agora que doeu, eu pretendo acabar, mas é natural dos institutos citarem a participação dos consultores na ata e acabar não validando com eles, não solicitando a assinatura deles, porque como é uma reunião interna, acaba assinando só os membros do comitê, do conselho, a depender de quem for a reunião. Então, eu particularmente não vejo uma fé na construção da ata por si só. Agora, a segunda parte, eu não estava nem sabendo que eles têm falado que fui eu que validei o Banco Master, porque, como eu disse, nem relatórios foi solicitado a nós. Para mim, é novidade essa parte.
Renan, para esclarecer um pouco, porque para mim ficou um pouco confuso, mas aí eu só queria realmente que ficasse um pouco mais claro. Você fala da ata, né, que você esteve presente na reunião, mas então nessa reunião onde consta essa ata, né, que você está reforçando, você estava presente no momento em que foi discutido essa viabilidade de investimento no Banco Master? Não. A dinâmica das reuniões, elas são... Isso não é só crédito do mercado como consultoria, é qualquer prestador de serviço. A gente participa, faz a nossa parte, que é levar os relatórios e as análises de cenário, e nas deliberações não fica o representante de nenhuma prestação de serviço. As deliberações são feitas fechadas, só com os membros dos comitês e dos conselhos. Tanto que, se você pega a construção da ata, ela me dá a palavra, eu apresento todo o relatório, inclusive na própria ata cita as páginas do relatório que eu estou falando, aí acaba. Aí ele coloca, aí ele põe alguma coisa do tipo ato contínuo, então, ato contínuo da reunião, porque acabou a minha participação, agradeci, fui embora, eles fizeram a deliberação, deliberaram a favor das letras financeiras, e em ato contínuo eles receberam a cotação do Master. Então, esse ato contínuo, eu já não estava mais. Ô Renan, você se recorda que essa reunião foi no final de 2023, após o Natal, e você tem o conhecimento que não teve o quórum mínimo justamente para apreciação dessa ata dos conselheiros do IPREV? Não, não é. Essa reunião que eu estou falando, que eu participei, ela é de maio de 24. Maio de 24. A reunião, essa reunião que não teve o quórum mínimo, acredito eu que foi uma reunião de aprovação de política de investimento. Não sei se foi deliberado o Banco Master. Porque no final de 23, uma das reuniões que todos os institutos têm que fazer é a aprovação da política para o próximo exercício. E aí acredito que foi essa reunião que tem se batido que não se tinha o quórum mínimo. Mas certamente quem apresentou a política lá fui eu, foi a Crédito e Mercado, mas não me recordo deles terem deliberado sem o quórum mínimo. Até porque não é um questionamento nosso também. Sim, claro. A gente apresenta para quem está presente. Renan Calamia, proprietário da consultoria Crédito e Mercado, a gente agradece demais a sua participação aqui no MCZ Notícias. A gente deixa claro que a prática do jornalismo da Folha de Alagoas é trazer todas as versões dos fatos para que a sociedade, para que a população possa fazer o seu juízo de valor. A gente quer dizer que o jornal Folha de Alagoas, o Jornal da Manhã na Jovem Pan, o MCZ Notícias está de portas abertas para Crédito e Mercado, para o Banco Master, enfim, para o IPREV Maceió, para qualquer pessoa que queira se posicionar. Isso é o mais importante para a nossa sociedade. A gente trazer transparência e todas as versões dos fatos, como determina, como manda a prática do bom jornalismo. Renan, a gente agradece demais a sua participação e aqui deixa um espaço para suas considerações finais. Eu que agradeço o convite e a oportunidade em fazer esses esclarecimentos. O nosso compromisso, ele sempre foi com a verdade. Não é à toa que a gente tem essa consolidação de ser a maior prestadora de serviço de consultoria de investimento para a RPPS. A gente sempre atuou sempre dentro das quatro linhas da regra, sempre levando conhecimento para todos os institutos de previdência que são clientes nossos. Então, o nosso compromisso é com a verdade, é com os esclarecimentos. Infelizmente, o jeito que tem sido tratado o Banco Master em relação à previdência, citando de uma forma totalmente irresponsável por parte da mídia, tem sim prejudicado a gente, não com o meu cliente, porque quem trabalha com a gente conhece como a gente trabalha e não tem problema com isso. Mas é algo que querendo ou não, tenta se destruir um trabalho, como eu disse, de mais de 20 anos. Então, por isso que eu me coloco à disposição
para qualquer entrevista com qualquer órgão da mídia, nos colocamos à disposição com os órgãos de fiscalização, temos procurado falar com tribunais de contas, temos procurado falar com a CVM, entre tantos outros, para trazer a verdade, para fazer esses esclarecimentos. Então, por isso que eu agradeço demais o tempo que vocês me deram aqui. A gente que agradece, Renan Calamia, pela sua participação aqui no MCZ Notícias. Obrigado, Natália Barros, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.